Fala galerinha que me acompanha, espero que vocês estejam bem, eu também estou ótimo e hoje eu gostaria de conversar com vocês, caso vocês ainda tenham alguma dúvida sobre o sistema excretor, sistema urinário, fica até o final aqui comigo que hoje a gente vai discutir um pouco sobre nosso sistema excretor, certo? De início, de imediato, vocês já conseguem visualizar algumas estruturas aqui do nosso sistema, né? Se é um sistema, ele possui mais de um órgão, no qual nós podemos visualizar os nossos rins, ureter, bexiga, certo? E nosso sistema excretor urinário, ele possui algumas funções, algumas particularidades, que são filtração glomerular. A gente lembra que os nossos rins são responsáveis por quê? Realizar a filtração de todo o nosso volume sanguíneo, certo? De maneira que ele irá também absorver, né, realizar a absorção de íons, nutrientes, aqueles a quais estão presentes na nossa circulação sanguínea. Haverá o armazenamento na bexiga, a qual já terá realizado a absorção, e aquilo que eu não quero, eu posso enviar para a minha bexiga através da excreção. Então, uma das outras funções que os nossos rins, o nosso sistema excretor possui, é o de absorção e excreção, certo? Para que a gente consiga ter um equilíbrio desses íons essenciais no nosso corpo, exemplo, bicarbonato, sódio, potássio. Então, tudo isso vai estar presente na nossa circulação sanguínea e os nossos rins serão os responsáveis por realizar o que nós chamamos de filtração glomerular. A localização, nós temos dois rins, né, a quais são órgãos pares, semelhantes, embora um localize um pouco acima do outro, e localizam na região posterior abdominal, ou seja, mais para as nossas costas, a face costal, né? Estando localizado lateralmente a nossa coluna vertebral, um à nossa direita e outro à nossa esquerda, de maneira que eles terão os seus ápices, né? Suas pontas, e nós iremos visualizar aqui um achado semiológico, a qual eu chamo de sinal de Jordan, onde o enfermeiro, o técnico, ele pode estar realizando, que é o que? Eu fecho a minha mão e faço percussão na região costal posterior do paciente. Caso o indivíduo chegue se reclamando de dor nas costas, de cólica renal, então eu posso estar avaliando através do sinal geordiano. Se você bater aqui de leve nas costas de um indivíduo que possui alguma inflamação, uma pielonefrite, uma inflamação dos rins, ao triscar ou bater levemente aqui, já é nítido, a pessoa já lhe sinaliza que está doendo e que não aguenta. Então esse sinal, esse método semiológico a gente chama de sinal de Jordan, certo? Anatomia. Nós temos dois rins, certo? Aqui é uma imagem a qual tem mais de dois, porém a gente só tem dois, a qual é um direito e um esquerdo. O rim ele possui uma forma basicamente de feijão, né? Semelhante a um feijão, onde nós podemos observar também em cima dos rins uma camadazinha de gordura que será a nossa glândula suprarrenal, certo? Produtora aí de adrenalina, que em situações de estresse, esse hormônio, né, que é secretado pela nossa glândula suprarrenal, consegue estar produzindo aí aumento da pressão arterial, né, ejeitando situações de emergência, para nos oferecer mais oxigênio e respondermos de uma maneira melhor. Aqui o rim, um pouco mais nítido, né, uma imagem mais ampliada, a qual a gente realiza um corte para melhor visualização do seu interior. O nosso rim ele é composto pelas seguintes estruturas. Externamente, ele terá uma camada lisa, certo? A qual nós chamamos de
cápsula renal. Cápsula renal, toda a estrutura que cobre, que envolve o rim, essa bordazinha aqui que vocês conseguem ver. E, consequentemente, também nós teremos o córtex, que é toda essa massa, ó, a qual está envolta na cápsula renal, certo? Adentrando um pouco mais, nós vamos ter estruturas que são as pirâmides, possuem fórmulas de triângulos, certo? Aqui as pirâmides. Após as pirâmides, nós teremos algumas estruturas a qual nós iremos chamar de cálices, certo? São essas estruturas onde nós teremos cálices menores, que são as inserções ligadas às nossas pirâmides, certo? E os cálices menores, essas estruturas aqui, ó, 1, 2, 3, irão se juntar aqui, ó, e formar um cálice maior, certo? De maneira que esse irá se juntar, ó, e formar um cálice maior, certo? Os cálices maiores se juntam, se unem e formam o que a gente chama de pelve renal. É isso aqui, ó, toda essa estrutura que une os cálices renais. É importante lembrar que nós vamos ter também estruturas que nós chamamos de néfron. Elas estão presentes entre as nossas pirâmides, que é a nossa medula, e o nosso córtex, certo? O nosso rim em si. Aqui é o néfron, onde a gente tem uma imagem mais ampliada. Aqui basicamente seria a pirâmide e aqui, ó, o nosso córtex renal. À medida que nós teremos milhares dessas estruturas aqui, a quais eu chamo de néfron, certo? Então o néfron, ele é a unidade funcional do rim, a estrutura menor que há no rim e que realiza uma função essencial para que o órgão trabalhe de forma correta. De maneira que nós teremos milhares de néfrons, são unidades microscópicas, e eles realizam, aqui a gente pode ver nessa outra imagem, que eu tenho a presença de um capilar sanguíneo, certo? E esse capilar, ele está envolto por algo que eu chamo de cápsula de Bowman, que é uma extremidade do meu néfron. Então ela envolve o capilar de maneira que a comunicação, ou seja, a passagem de íons, de nutrientes, aonde eu vou realizar a filtração, aquilo que eu quero eu absorvo, aqui ó, desce através do meu néfron, eu vou ter túbulo proximal, certo? Alça de Ellen, túbulo distal e tubo coletor. Esses tubos coletores irão desencadear lá junto na minha medula e consequentemente serão coletados pelos meus cálices renais, certo? De maneira que, um exemplo, nós temos fármacos que são diuréticos, ou seja, possuem função de eliminação de urina. Exemplo disso é a furosemida. Então o indivíduo ele pode ter edema em membros inferiores e a gente administra furosemida para quê? Para que esse edema, esse líquido a mais no corpo do paciente não seja reabsorvido e seja eliminado através do ducto coletor, que consequentemente cairá nos cálices renais e será eliminado através da bexiga e uretra. Aqui nós podemos ver mais uma imagem onde a gente tem a presença de veias, artérias e a nossa pelve renal. O local de inserção que eu tenho de nervos, vasos, artérias, eu vou chamar de hilo renal, tudo aquilo que é o meu sítio de inserção no órgão. Lembrando que a pelve renal, descendo um pouco mais abaixo, eu vou ter a estrutura que eu vou chamar a continuação de ureter. Aqui são os ureteres, são estruturas que têm como função transportar a urina até o órgão, a bexiga, certo? Esses ureteres, eles são estruturas formadas a partir de musculatura lisa, aonde eles estão coletando a urina do rim, aqui ó, que foi filtrada, lá a filtração glomerular, e transportam
até a bexiga, de maneira que através de movimentos peristáticos, ou seja, movimentos de contrações. Então eles conduzem a urina através de movimentos peristálticos até chegar na nossa bexiga. Possui em média 25 a 30 centímetros de comprimento e cerca de 6 milímetros de diâmetro. Então não é muito largo, certo? Em média um carregador normal de celular tem 4 a 5 milímetros, então ele tem mais ou menos 6 milímetros de diâmetro, que não é muito diferente. Então por isso que quando há cristalização, né, cálculos nos rins, então se torna bem dolorido e difícil a passagem, a coleta através desses cálices, transportar através do ureter até chegar na bexiga para depois ir pela uretra. A bexiga em si, um órgão, né, muscular, a qual possui a capacidade de armazenamento da urina. Ela possui sua capacidade total em média de 700 a 800 ml de urina e é um reservatório a qual, ao preencher em média 250 a 300 ml de urina, a gente já está realizando o ato da micção, que é eliminar essa urina. Alguns cuidados que eu tenho que ter na minha urina é observar a presença de coloração avermelhada, né, a qual eu vou chamar de hematúria, presença de sangue na urina, piúria, presença de pus. Então são achados a quais não são benéficos, não são normais de ser encontrado, certo? Outra coisa que eu tenho que ficar atento também é a perda de glicose através da urina, como também a perda de proteínas. Aqui a gente pode ver, ó, a inserção dos ureter, que são aqueles órgãos lisos, os canais condutores de urina até a bexiga. À medida que conduz à bexiga, eu vou ter aqui a inserção deles e o que eu chamo do trigônio da bexiga, que são os ósteos, certo? De comunicação e de entrada e de saída na minha bexiga. De modo que essa urina vindo uma vez, ela não pode voltar novamente para o meu rim. Eu tenho uma particularidade entre o sistema urinário masculino e o sistema urinário feminino. Aonde o sistema urinário masculino, nós temos aqui a representação da imagem, houve todo aquele processo, e a urina chegou aqui, aonde é a bexiga masculina, certo? Abaixo da bexiga nós iremos ter a próstata e a uretra, que é o canal por onde a urina sai, e o pênis, que é o órgão masculino, tanto urinário quanto reprodutor. Então, uma particularidade que nós temos, nós homens, sexo masculino, é o que? Nós utilizamos o mesmo canal para eliminação de urina, como também para reprodução, de maneira que o ejaculado irá percorrer basicamente o mesmo caminho, a mesma via de saída de que a urina. Então nós vamos ter glândulas como a próstata, como a glândula seminal, glândula bulbouretral, que são o que? São estruturas, glândulas responsáveis por promover a limpeza desse canal, porque a urina ela é ácida, consequentemente ela irá matar os espermatozoides, e essas glândulas secretam líquidos que vão diminuir a acidez, reduzir o pH, né, para que os espermatozoides, ao virem dos testículos, né, ao vir lá do epidídimo, possa percorrer seu caminho em um ambiente de pH neutro, né? A particularidade que nós teremos no sistema reprodutor feminino é porque uma vez que chega na bexiga, o sistema reprodutor da mulher é diferente do sistema reprodutor masculino, certo? Enquanto a mulher terá útero e vagina, certo? Por onde desce o fluxo menstrual, ela também haverá a bexiga e o seu canal uretral, que é o canal que conduz a urina para fora do corpo. Aqui a gente pode observar que a mulher possui anteriormente a sua bexiga, né? Então, quando for examinar a vulva vaginal, quando for observar aqui
as partes íntimas da mulher, deve-se observar o quê? Que sempre acima nós teremos o ósteo da uretra, né? Enquanto mais abaixo nós teremos a vagina em si. O que acontece? A mulher, ela possui a uretra, seu canal de eliminação, um pouco mais curto do que o homem. O homem tem lá o pênis, média 10 a 12 centímetros, canal uretral, enquanto que a mulher será 5 a 6 centímetros, curtinho, o que facilita, o que proporciona um maior índice de infecções urinárias, devido a ser um curto comprimento do canal uretral, certo? Então sempre é indicado que as mulheres vistam roupas mais leves, evitem horários mais quentes, para diminuir a incidência, o favorecimento de infecções relacionadas ao trato urinário. Consequentemente, aliado a isso, a mulher pode realizar uma boa asepsia, um bom banho, tá trocando as roupas íntimas com frequência. E há um problema que é comum de acontecer, principalmente naquelas pessoas que são acometidas, que passam por cirurgias, que é o que? O bexigoma. Nós lembramos que a bexiga ela é um órgão muscular, a qual é responsável por quê? Por eliminação. Então, consequentemente, a urina, quando a gente realiza anestesia durante a cirurgia, fica presa porque a bexiga não consegue contrair e eliminar o volume urinário. Então, é necessário que a utilização da sonda vesical, aqui a qual vocês podem ver, a qual eu tenho um cuff, que é esse balãozinho, ela é simples, de maneira seca, não possui esse balão na hora que eu vou inserir, e eu devo anestesiar e inserir no canal uretral do paciente ou da paciente. Ao chegar lá na bexiga, eu encho o cuff com a seringa, certo? A qual eu não posso estar enchendo de soro, porque o soro pode cristalizar, devo encher com água destilada, e ela permanece cheia de maneira que não pode sair lá da bexiga do paciente. Cuidados que eu devo ter realizado de forma séptica, não contaminando, fazer a fixação, né? Contenção de pacientes que estão com nível de consciência rebaixado, porque ele pode puxar, tentar arrancar e ocasionar alguma lesão lá no sistema urinário. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram, curte, compartilha. Espero ter ajudado vocês e até a próxima.